Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra. Desta vez, embaixador, para lhe perguntar como é que acha que a máquina do Estado Federal vai responder àquilo que é a postura e a renovada e muito grande força do presidente da Federação. Como é que acha que tudo vai funcionar? Há uns analistas no dia de hoje, que é um dia, digamos, traumático para muita gente, que fazem uma contabilidade extraordinária e que dizem o seguinte: a maior potência do mundo, os Estados Unidos continua a ser a maior potência do mundo, economicamente, militarmente, etc., passa a ser dirigido por um presidente um bocadinho atípico, que congrega nas suas mãos o maior poder que algum presidente alguma vez teve na história dos Estados Unidos. Um presidente que, em primeiro lugar, tem a legitimação do voto popular, que é muito importante, sob o ponto de vista, digamos, da própria legitimidade do lugar de presidente, mas o que também lhe reduz a possibilidade de ele pôr em causa o mecanismo eleitoral, que era uma coisa que, se no caso de haver alguma litigância, seguramente que Trump vinha por aí. Depois Trump vai ter, provavelmente, a Câmara dos Representantes, na sua maioria, o Senado. Vai ter também, já tem, já tinha, e pode vir a aumentar o número de juízes favoráveis ao Partido Republicano dentro do Supremo Tribunal Federal, que tem um papel muitíssimo importante em certas leis axiais de natureza política, e também tem a maioria dos governadores são republicanos e não democratas. Há 27 governadores republicanos para 23 democratas. Portanto, estamos aqui com um magma global, digamos, de poder concentrado num homem, que ainda por cima nós sabemos que o Presidente dos Estados Unidos tem um poder extraordinário, que lhe advém enfim, do voto direto, mas também lhe advém da própria Constituição, que lhe dá um poder grande. O Presidente escolhe, o governo americano é escolhido pelo Presidente e não vai ao Parlamento, não vai ser checado no Parlamento, nem tem que passar por voto do Parlamento. O governo americano é quem o Presidente lá quiser colocar. Nós vamos, e já vimos isso, o que é que se passou nos 4 anos que Trump foi Presidente. Seguramente que agora vai ser uma coisa parecida, ou ainda mais agravada, nessa sua solidão de poder, que ao mesmo tempo, nas mãos de uma pessoa com a natureza de Trump, é sempre um mistério. O que é que vai acontecer? O Partido Democrático vai fazer. Nós temos que perceber que os americanos, portanto, eu só para dizer, os checks and balances, os tradicionais mecanismos de controle, desapareceram durante 2 anos. Eu digo durante 2 anos, porque daqui a 2 anos vamos ter outra vez, como sempre acontece, cada 2 anos, uma eleição para a Câmara dos Representantes. E é tradicional que 2 anos depois muitos eleitores se comecem a dissociar do candidato em que votaram e do candidato local em que votaram e acabem por reforçar a oposição. Portanto, é muito natural que daqui a 2 anos, isto é, em 2026, as, as, o Partido Democrático venha a recuperar algum espaço, quer na Câmara dos Representantes, onde vão a votos todos, outra vez, todos os membros, quer num terço do Senado, que vai também a votos em 2026. Estamos aqui nas chamadas midterm elections, que normalmente funcionam negativamente para o Presidente. Mas, enfim, até pode acontecer que não. Pode acontecer que haja uma onda que se mantenha por aí. E, portanto, o que é que vai acontecer no Partido Democrático? Kamala Harris, e eu ponho aspas nisto, morreu ontem. E Kamala Harris, claramente. claramente. E não volta mais. Não tem nenhum cargo eletivo, não foi eleita para nada, e vai desaparecer. Diz-se, mas Trump renasceu depois de ter perdido. É diferente, é completamente diferente. Trump, apesar de tudo, tinha sido presidente. Quer dizer, e, portanto, manteve essa aura e manteve uma força dentro do partido. Kamala Harris foi uma candidata de recurso para substituir Joe Biden naquela que foi a sua fragilização constante. E, portanto, o Partido Republicano como é que vai renascer sob o ponto de vista político? Como sempre renasceu, isto é, as lideranças republicanas, democráticas, peço desculpa, o Partido Democrático, vão aparecer no Congresso. Isto é, vai aparecer um líder democrata no Congresso, um líder democrata no Senado, e esses líderes são os interlocutores democráticos do poder político. São essas pessoas que vão fazer as mediações, quer com os seus homólogos do Partido Republicano, que são os líderes da maioria,
quer um lado, quer no outro, quer com o próprio presidente, como aconteceu, lembra-se as idas de Pelosi a Trump e Schumer, e portanto havia um diálogo com o próprio presidente. Pode ser que isto se venha a repetir, e isso vai criar, digamos, vai fazer renascer essas lideranças. Agora, uma liderança para a presidência americana só vai aparecer para aí um ano antes das próximas eleições, que são daqui a 4 anos. Portanto, não vale a pena pensar que a Kamala Harris vai ficar aí com uma espécie de líder sombra. Não é verdade. Isso não acontece. Nunca Não, aconteceu. aliás, para ela, suponho que para Kamala Harris estará destinado o papel de culpada para exatamente desculpar aquilo que pudesse ser atirado para os alforjes de Joe Biden. Sim, vai haver ali eu diria, ali uma luta interna dentro do Partido Democrático e entre as várias alas. E também nós temos que perceber, por exemplo, o que é que vai acontecer às alas mais radicais dentro do Partido Democrático, que estavam mais ou menos abafadas. Kamala Harris deu-lhe algum sopro, mas as áreas que eram tradicionalmente de Bernie Sanders, de Elizabeth Warren, de Ocasio-Cortez, todas estas alas mais à esquerda vão ter que encontrar uma solução. Será que essa solução é uma espécie de radicalização, no fundo, para corresponder do outro lado, ao lado trumpista? Isso seria quase a criação de uma espécie de Jeremy Corbyn nos Estados Unidos e tornaria o Partido Democrático não elegível. Quer dizer, se vamos por esse caminho Exatamente. mais radical. Portanto, normalmente a solução é encontrar mecanismos que combinem setores mais centristas e outros mais radicais, no sentido de apresentar as propostas do Partido Democrático. Agora, o que nós também temos que perceber é o seguinte: dado o poder, o hiperpoder que Donald Trump tem, a sorte do Partido Democrático está nas mãos dos erros de Trump. Quer dizer, dependendo daquilo correr mal a Trump, o Partido Democrático pode aproveitar ou não. Se Trump não conseguir deliver em termos de economia, em termos de desemprego, em termos de travar surtos de inflação, se Trump não conseguir, por exemplo, ao fazer medidas protecionistas, acabar por encarecer para o consumidor americano o preço das coisas que são importadas neste momento ou da China, ou dos Estados Unidos, ou da Europa, ou do México, há uma coisa que ninguém fala, mas o principal parceiro comercial dos Estados Unidos neste momento é o México, não é a China, não é a Europa, não são os países europeus, é o México. Ora bem, é com o México que Trump vai ter que decidir, e não digo negociar, porque a palavra negociar, para quem tem tanto poder, é um bocadinho difícil de utilizar, mas vai ter que lidar com a questão da imigração e com a E questão lidar com uma presidente de esquerda. com uma presidente de esquerda e com uma presidente que, para já, ainda anda um pouco à procura do seu próprio lugar. E, portanto, Trump vai pôr, digamos, poria em causa toda a autoridade dela se lhe criasse uma situação impossível. Vai Trump levar à prática aquela ideia de pôr na rua dezenas de milhares ou centenas de milhares de imigrantes ilegais? Como é que isso se passa? Quer dizer, ou como é que isso vai passar realmente? Isso vai criar uma tensão interna e uma tensão externa com o vizinho México, volto a dizer, principal parceiro comercial dos Estados Unidos, muito grande. Portanto, vamos ter aqui vários desafios, mas os desafios internos são os mais importantes. Como se viu nesta eleição, as pessoas não reagiram por causa da Ucrânia ou de Israel, ou mesmo da América Latina, ou das questões da Ásia, da China. As pessoas reagiram por causa da economia, reagiram por causa do medo aos imigrantes e ao descalabro social que estaria a criar-se por virtude dos imigrantes. E, portanto, é esse medo, é essa resposta aos medos que, no fundo, cria Donald Trump, ou que faz emergir Donald Trump. Eu gosto sempre de. Já tenho dito isto aqui relativamente a Israel e a Netanyahu, como digo aos Estados Unidos e Donald Trump. O problema não é Trump. O problema não é Netanyahu. O problema são os Estados Unidos. Isto é, o Trump existe porque há um magma e uma cultura política que faz com que um líder que pega numa determinada agenda, possa ser votado. Mas esta agenda já lá estava antes de ele existir. Trump Voltamos ao mesmo.
dizendo uma coisa estranha, são os cães e os gatos que se comeram nos Estados Unidos que vão determinar o futuro dos Exatamente. palestinianos. É um terreno, eu acho que Trump a cair, acho eu, pode ser que eu me engane no plano internacional, já lá iremos, mas eu acho que Trump a cair, cairia por virtude das políticas internas. Isto é, Claro, por não ter conseguido, levantou de tal modo a fasquia relativamente à vida económica, aos impostos, etc., que de repente se cair, vai ser pelo fracasso das suas políticas públicas no plano interno. Não na quadro externo, a menos que haja uma catástrofe, mas isso já falaremos. claro. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.